Asaf continua falando aqui, eu estou pulando alguns versículos, não vou ler todos, mas depois você lê o Salmo 73, do verso 12 ao verso 14, ele diz assim: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente, olha a impressão que Asaf teve. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele está dizendo assim: a minha santidade foi em vão. Eu levei uma vida de obediência, de integridade, de retidão, mas tudo isso foi em vão, porque as pessoas ganham muito mais do que eu. As pessoas usufruem das coisas, aproveitam a vida muito mais do que eu. Essa era a impressão de Asaf. Versículo 14: pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Versículo 16 e 17, ele diz: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O versículo 17 é chave para que nós possamos compreender esse raciocínio proposto aqui em Salmos 73. Asaf tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Ele olhava para aqueles que não servem a Deus e via de uma forma enganosa que essas pessoas não tinham problemas, que não adoeciam, mas quando ele entrou na presença de Deus, quando ele olhou para a eternidade, ele compreendeu o destino dos ímpios. Nós precisamos entender isso, meu irmão, minha irmã. Eu e você não servimos a Deus em vão. A nossa vida entregue a Deus não é em vão. Porque o que está em jogo aqui é o destino. Muitas promessas que estão contidas na Bíblia são para esse tempo, são para nós usufruirmos agora. Mas a maioria das promessas dizem respeito à eternidade. Diz respeito à eternidade. Do verso 21 ao verso 26, ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, para com Deus, era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. E aí ele, num choque de realidade, ele declara no verso 25: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha, meu irmão, minha irmã, a vida com Deus não nos isenta do sofrimento. Servir a Deus não significa que nós estamos livres de passar por problemas no nosso casamento, na nossa família, de termos doenças, de ficarmos desempregados, de termos algum tipo de privação, de necessidade. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, o que nós vamos receber aqui no mundo não é muito diferente daquilo que o ímpio vai receber. É claro que existem promessas das quais nós podemos nos apropriar, das quais nós podemos tomar posse,
nada vai nos faltar em relação às nossas necessidades. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, colocamos Ele como prioridade na nossa vida, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que no meio dessas demais coisas, talvez estejam algumas que nós gostaríamos que fosse uma realidade para nós. O que eu estou querendo dizer, tentando expressar aqui com minhas palavras, é que Deus vai suprir as suas necessidades básicas. Tem coisas que são desejos do nosso coração. Tem coisas que são desejos do nosso coração. E Deus não se sente obrigado a cumprir todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. Uma necessidade, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui para ficar claro. Uma necessidade, água. Estou tomando aqui água. Um desejo, um suco de abacaxi com hortelã, geladinho. Se Deus quiser, Ele pode te dar o suco de abacaxi com hortelã. Amém. Mas se Ele não quiser, Ele vai te dar a água. Mas a sua sede será saciada. Então tem coisas na nossa mente que são fruto de desejo. E nem sempre Deus irá satisfazê-las. Às vezes sim. Às vezes Deus nos concede alguns caprichos e eu acho isso maravilhoso. Mas a promessa que nós podemos tomar posse é de que as nossas necessidades serão supridas. Amém? Receba essa verdade aí no seu coração, receba essa revelação da palavra no seu coração. Uma vez, Jesus estava conversando com os seus discípulos e Pedro fez uma pergunta. Pedro sempre foi mais ousado, mais para frente. E Pedro fez uma pergunta a ele. Depois você confere, está em Mateus capítulo 19, versículo 27. Pedro então lhe disse: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Olha a pergunta de Pedro. Ô Jesus, nós abrimos mão de tanta coisa para seguir o Senhor? O que nós vamos ganhar com isso? É uma pergunta lógica, do ponto de vista humano, racional. E essa pergunta já passou pela mente de todos nós. Talvez você já tenha perguntado isso a Deus nas suas orações. Senhor, eu ando em obediência. Eu mudei a minha vida por sua causa. Tem gente que mudou de cidade por causa do Evangelho. Eu já tive problemas na minha família por causa do Evangelho, para defender os teus princípios. O que eu vou ganhar com isso? A resposta de Jesus foi a seguinte: vocês, ele estava falando para os 12, quando as coisas forem regeneradas, recriadas, vocês vão governar. Vocês vão se assentar em 12 tronos e vão julgar as tribos de Israel. Vocês vão governar junto comigo na eternidade. Então essa palavra foi para os 12. Mas Jesus continuou. Ele disse assim: e não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o seu lar, sua família, suas propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta. Estou lendo a Bíblia. Qualquer um que sacrificar o seu lar, sua família, suas propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar que essa pessoa ainda receberá o prêmio da vida eterna. Então essa foi a resposta de Jesus, mostrando para nós que há uma recompensa eterna para o justo, para aquele que entrega a sua vida a Cristo.
segundo Jesus está nos ensinando, uma outra coisa que ele diz aqui é o seguinte: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Significa que muitas pessoas serão surpreendidas por acharem que, por terem servido a Deus primeiro, por terem entregado a sua vida a Cristo ainda na juventude, terão algum privilégio no céu. Então as pessoas criam no seu coração um sentimento de superioridade por acharem que entregaram a vida a Jesus antes. Elas acham que serão os primeiros da fila ou serão os preferidos de Deus. Acham que estarão em lugares privilegiados, mas só que Jesus está falando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A lógica de Deus não é igual à nossa lógica. A recompensa de Deus Ele dá do jeito que Ele quer, a quem Ele quer. Talvez você possa ficar indignado, né? E aqui eu não estou nem falando de eternidade, mas estou falando aqui dessa vida mesmo. De pessoas que se converteram ao Evangelho bem depois de você e agora estão prosperando, estão com a família mais estruturada do que a sua. E aí você olha para Deus e fala: Senhor, isso não é justo. Eu entreguei ao Senhor a minha juventude. Essa pessoa se converteu depois dos 50, dos 60 anos e está colhendo muito mais do que eu aqui nessa vida. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Deus dá conforme Ele quer. E nós não temos que tentar compreender isso. Talvez quem está recebendo mais é porque necessite receber mais. Talvez aquele que pecou muito recebeu uma superabundante graça da parte de Deus. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez a gratidão daquele irmão, daquela irmã, seja proporcionalmente muito maior do que a minha, do que a sua. Então, não tente compreender e questionar Deus a respeito dessas coisas. Seja grato por aquilo que você tem recebido e por aquilo que tem sido reservado para você.